Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Monson, eu sou professor de Educação Física na Carpe Diem e hoje nós estamos aqui no canal para falar sobre um tema muito interessante, sobre corrida e emagrecimento. Nós vamos desdobrar esse assunto nos baseando em literatura científica, trazendo um conteúdo de extrema qualidade aqui para vocês. Vamos falar das vantagens da corrida para o emagrecimento e também das suas limitações. Então fica ligado, não perca esse conteúdo incrível que a gente preparou com muito carinho para vocês. Comece clicando no gostei, se inscrevendo em nosso canal, ative as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos informativos com muito conteúdo legal que nós vamos postar semanalmente aqui no canal. Então vamos lá, galera, para a gente começar a falar sobre corrida e emagrecimento, primeiro a gente precisa entender quem de fato tem a necessidade de emagrecer. Então nós vamos falar um pouco sobre a obesidade. A obesidade é um problema de saúde pública mundial e que é crescente. A cada ano existe mais pessoas obesas no mundo e isso tem causado um número de mortes assim assustador. A obesidade está relacionada com uma série de doenças. Está relacionada com doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, com vários tipos de câncer. Então a obesidade de fato ela é encarada hoje como uma doença em si. Então, devido a hábitos de sedentarismo e de má alimentação, a obesidade tem tomado o mundo todo. Hoje quase a metade da população mundial já é obesa. Então a gente precisa combater esses maus hábitos com hábitos mais saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos, uma alimentação mais natural, mais equilibrada e mais saudável. Uma boa forma da gente saber se a gente precisa emagrecer é a gente calcular o nosso IMC, o índice de massa corporal. Apesar de haver críticas com relação ao cálculo do IMC, por ele não considerar o quanto desse peso é gordura e o quanto é massa muscular, o fato de você estar com IMC elevado, isso já indica uma necessidade de emagrecimento para 99% da população. Poucas pessoas vão ter o IMC elevado por conta de uma massa muscular muito desenvolvida. E até mesmo nesses casos, a literatura científica aponta que se você tem um peso muito grande, mesmo que seja de massa muscular, comparado à sua altura, isso pode gerar problemas cardiovasculares também, abreviando a vida e diminuindo a qualidade de vida dessas pessoas. Até porque a maioria das pessoas que estão com um peso corporal muito elevado devido à massa muscular e não ao acúmulo de gordura, fazem uso de esteroides anabolizantes, o que potencializa ainda mais os riscos à saúde. Então, para calcular o IMC, você pega a sua altura em metros e eleva ao quadrado. Depois você pega o seu peso e divide por esse resultado. Se o seu IMC estiver até 25 kg por metro quadrado, você está dentro do peso normal. Se estiver abaixo de 19, você está com uma subnutrição. Entre 25 e 30 você está com sobrepeso e a partir de 30 é que o problema começa a ficar mais grave, porque você entra já na obesidade. Se quiser, faça um pause no vídeo, calcule o seu IMC, depois volte para entender melhor quais as melhores estratégias para o emagrecimento e como a corrida pode entrar como uma grande ferramenta para esse objetivo. Então, pessoal, em segundo lugar, eu quero explicar para vocês como que a gente emagrece. Se a gente está acima do peso, como a gente faz para emagrecer? Primeiro, galera, a gente precisa entender que nós temos um balanço energético que pode ser positivo, negativo ou neutro, em equilíbrio. O que significa isso? Se você ingere mais calorias do que você gasta, você está em superávit calórico, ou seja, você está consumindo mais calorias, mais energia e está gastando menos. Então você vai começar a acumular essa energia em forma de gordura. Se a sua balança energética está em equilíbrio, ou seja, a quantidade de calorias que você ingere está equilibrada com a quantidade de calorias que você gasta, você tem uma manutenção do seu peso. Porém, essa manutenção do seu peso já pode estar ocorrendo dentro de uma faixa de sobrepeso ou obesidade. Então a gente precisa gerar um déficit calórico para emagrecer. O déficit calórico, então, é quando você diminui a ingestão calórica e aumenta o gasto por meio, por exemplo, de exercícios físicos, gerando um déficit.
Ou seja, a quantidade de energia que você gasta é maior do que a quantidade de energia que você ingere. Dessa maneira, gastando mais e ingerindo menos, você começa a perder peso, você começa a emagrecer. Então, a gente pode pensar nas seguintes estratégias. Se você, por exemplo, não faz atividade física, você é sedentário, você está obeso e você quer fazer um déficit calórico sem fazer exercícios físicos, só por meio da alimentação, você até consegue emagrecer por um período. Mas tem muitos problemas nessa estratégia, pessoal. Primeiramente, ela não é saudável, ela não é totalmente saudável, porque você não está fazendo exercícios físicos que são fundamentais para a sua saúde cardiovascular, osteomioarticular, para a sua saúde mental, para a sua saúde endócrina, para a secreção de vários hormônios se equilibrarem, enfim. Nós precisamos de movimento. O ser humano é muito ativo, sempre foi muito ativo e precisa dessa quantidade grande de atividades físicas para ser saudável e também para ser feliz, pessoal, porque a química cerebral depende dos exercícios físicos para se manter ajustada. Voltando ao exemplo, se você então tem um gasto calórico aí diário, vamos dizer, de 2.000 calorias, e você começa a ingerir 1.800, 1.700 calorias, você vai começar a emagrecer. O problema, galera, é que o organismo ele não quer perder essas reservas de gordura. Por quê? Porque isso já foi essencial durante a nossa história evolutiva para nos salvar de períodos de escassez de nutrientes, de baixa ingestão calórica diária ou semanal até. Tá? Então, em alguns momentos durante a história evolutiva, nós ficávamos dias, semanas sem se alimentar. E a gordura nos salvava. Então o organismo ele entende, quando você começa a diminuir a ingestão calórica, que você está passando por esse momento de escassez, que você está indo em direção à morte, está perdendo calorias. Perdendo calorias, você vai emagrecendo, emagrecendo. Teoricamente, se isso perdurar por muito tempo, você vai ficar sem energia. Então, ao invés de gastar essas reservas de gordura para manter você vivo, fazendo você perder essa gordura, queimar essa gordura, assim diminuir o seu percentual de gordura corporal e entrar no peso ideal, ele faz outra estratégia, ele mantém essa gordura o máximo que ele puder ali retida, né, conservada, e ele vai tentar ajustar o seu metabolismo, fazendo o quê? Diminuindo a quantidade de massa muscular. Se você não faz exercícios físicos, o organismo entende que aquela massa muscular ela não tem muita função ali, ela não tem por que existir ali. Então ele vai diminuir a sua massa muscular para deixar o seu metabolismo mais lento, porque os músculos eles consomem muita caloria. Os músculos se caracterizam por um tecido que gasta muita energia, que respira muito oxigênio, que consome muita gordura, mesmo em repouso. Então, mesmo quando a gente está parado, a nossa massa muscular está ali, respirando, as células estão ativas e gastando bastante calorias. Então, para não ficar gastando essa quantidade grande de energia, o organismo começa a utilizar a própria proteína do tecido muscular como fonte de energia para equilibrar, então, esse déficit calórico. Então, primeiro o organismo ele vai recorrer aos músculos, vai diminuir o seu percentual de massa muscular, vai preservar a gordura e com isso o seu metabolismo vai ficar mais baixo. O seu metabolismo que era de 2.000 calorias vai cair para 1.800, 1.700 calorias e você não vai mais emagrecer. Daí você percebe esse platô, percebe que você não está mais perdendo peso, você restringe ainda mais a ingestão calórica, você cai para uma ingestão calórica de 1.400 calorias, começa a passar muita fome, comer muito pouco. O seu organismo começa a gastar um pouco mais de gordura, mas ele observa que ainda dá para diminuir mais massa muscular, para reduzir o metabolismo mais uma vez, tentar empatar com essa ingestão calórica. Ou seja, a quantidade que você gasta, ela está diretamente relacionada com a sua quantidade de massa muscular. E você vai emagrecendo, perdendo músculo e ficando com a gordura ali que você gostaria de perder e não está perdendo. Até que chega um momento que você não consegue mais reduzir a ingestão calórica, você não consegue mais manter essa dieta, você não está perdendo peso e você desiste de tudo, volta a comer novamente e daí você vai engordar mais do que você perdeu.
porque o seu metabolismo vai estar muito lento, você estragou o seu metabolismo, diminuindo a sua quantidade de massa muscular, diminuindo o seu metabolismo basal com essa dieta sem exercício. Então essa de fato não é uma boa estratégia e a gente vai explicar aqui como fazer para recuperar o seu metabolismo. Você já deve fazer uma ideia, né? Tem duas estratégias importantes. A primeira é você tentar recuperar massa muscular, aí você vai recuperar também o seu metabolismo. Bom, galera, já que apenas dieta não funciona para o emagrecimento, nós vamos então falar sobre exercícios físicos. Quais são os melhores exercícios físicos para o emagrecimento e onde a corrida entra nesse aspecto. Então nós vamos falar sobre 3 estratégias de exercícios físicos para se alcançar o emagrecimento. Como combiná-las, como cada uma tem as suas vantagens e também as suas limitações. Primeiro, vamos falar sobre o aeróbio. A maioria das pessoas acreditam que o exercício aeróbio contínuo, de intensidade moderada a leve, é a melhor forma de perder gordura. Por quê? Porque lá na década de 70, os estudos de Cooper diziam que nessa faixa de intensidade era que você perdia mais gordura. Nessa faixa de intensidade aeróbia, você utiliza mais o oxigênio para oxidar gordura e gerar a energia para o exercício. Porém, Cooper não avaliou o que acontecia com o metabolismo depois do exercício aeróbio ou do exercício anaeróbio, lático e alático. Nós vamos falar um pouco sobre isso. O exercício resistido ou exercício de alta intensidade, os HIITs, né? Nós vamos falar sobre essas 3 estratégias hoje. Então, observando apenas o que acontece na hora do exercício, observa-se o quê? Que durante o exercício aeróbio você queima gordura, principalmente como fonte de energia, e durante os exercícios anaeróbios você utilizaria principalmente a glicose como fonte de energia e não a gordura. Em exercícios de curtíssima duração, você utilizaria então a creatina fosfato, exercícios aí de 10 a 15 segundos de duração, até 10, 15 segundos de duração. Contudo, apesar de você perder gordura ali durante o exercício aeróbio, a quantidade de energia que você está solicitando para o seu organismo durante um exercício de baixa intensidade ou moderada intensidade é pequena. Então o exercício ele teria que se prolongar muito para você ter um gasto calórico proveniente das gorduras que de fato vai fazer diferença no seu emagrecimento. Outra limitação do exercício aeróbio, além da longa duração que ele exige para que você tenha um significativo gasto de gordura, é que após a sessão de treinamento, o seu metabolismo volta a níveis basais, a níveis de repouso rapidamente. Então você sai de um estado de metabolismo de repouso, onde o metabolismo está mais tranquilo, faz o exercício de moderada intensidade ou leve intensidade, que vai elevar um pouco esse metabolismo, gastando um pouco de gordura, e depois, em poucos minutos, você volta para o metabolismo basal. Já os exercícios anaeróbios de alta intensidade, nós vamos precisar fazê-los de forma intervalada. Vamos dar o exemplo aqui da corrida. Vamos supor que você faça um tiro de 200 metros, que vai levar em torno de 30, 40, 50 segundos ou 1 minuto, de 40 a 60 segundos, e depois você vai fazer o intervalo. Por quê? Essa aceleração de 40 segundos a 60 segundos, ela é muito próxima da sua capacidade máxima de velocidade, ou seja, ela é de alta intensidade. Cooper avaliou que esse tipo de exercício sai da zona aeróbia, entrando na zona anaeróbia, onde você não vai ter, então, a utilização da gordura como principal fonte de energia. Você vai utilizar como principal fonte de energia a glicose, o carboidrato, para gerar essa grande quantidade de energia solicitada nesse tipo de exercício. Porém, o metabolismo aeróbio ele tem uma participação também grande na produção dessa energia, muito perto daquele exercício de moderada a leve intensidade. Então ele vai garantir uma quantidade de energia e o que faltar, o metabolismo das glicoses, do carboidrato, é que vai gerar o restante e a maior quantidade também. Esse tipo de exercício ele gera uma fadiga rápida, então você não consegue fazê-lo perdurar por muito tempo. Você vai fazer um intervalo
de 1 minuto, 2 minutos, aí vai depender da sua condição física e também do objetivo desse treinamento intervalado. Após o intervalo, você vai recuperar boa parte dessa energia e também vai se livrar dos resíduos do metabolismo que provocam a fadiga, como os íons de hidrogênio, H+. Nesse sentido, você vai poder repetir mais uma sessão de alta intensidade e vai fazer várias sessões de alta intensidade com intervalos. Esse é o HIIT, High Intensity Interval Training, ou treinamento intervalado de alta intensidade em bom português. Esse tipo de exercício, apesar de não trabalhar na zona aeróbia de maior perda de gordura durante a sessão, vai acelerar demais o seu metabolismo após o exercício. Esse fenômeno é conhecido pela sigla EPOC, que em português significa excesso de oxigênio consumido após o esforço. Então, seu metabolismo pode consumir oxigênio e gordura por até 48 horas depois de uma sessão de HIIT. Isso vai fazer com que a sua queima de gordura seja mais expressiva comparado ao treino aeróbio. Então, o intervalado de 40 minutos vai ter um gasto de gordura, especialmente após o exercício, equivalente a 2 horas de exercício aeróbio. Então, vale muito a pena trabalhar com HIIT. E na corrida a gente trabalha muito com essa estratégia de treinamento. Outra estratégia de exercícios físicos que deve compor o nosso programa de treinamento são exercícios resistidos. O que são exercícios resistidos? Como o próprio nome diz, são exercícios feitos contra a resistência de algum material. Pode ser a resistência da própria gravidade, fazendo exercícios com o próprio peso corporal, agachamentos, afundos, avanços, flexões de braço, no chão, na barra, enfim. Ou você pode utilizar máquinas, como é o caso da musculação, halteres, anilhas, barras com peso, etc. Ou você pode utilizar elásticos, molas, como é o caso do Pilates, por exemplo. Ou você pode utilizar todas essas estratégias com um bom treinamento funcional, com enfoque no treino de força. Daí vocês vão me perguntar, mas Ricardo, se eu treinar força, eu não vou ficar mais pesado, eu não vou desenvolver mais massa muscular, e isso vai me deixar mais pesado? Não. Aí que está o engano, pessoal. Primeiramente, é importante salientar que leva-se muitos anos de treinamento de fortalecimento para você ganhar um bom volume de massa muscular. A hipertrofia é um processo crônico e não agudo, ou seja, você precisa de regularidade ao longo de muito tempo para você construir massa muscular. Isso, obviamente, de forma natural, sem recorrer a esteroides anabolizantes e outros tipos de droga que nós nem vamos entrar nesse assunto aqui. Mas é importante salientar, então, que ganhar massa muscular leva-se tempo. Mulheres, especialmente, têm essa preocupação com relação ao aumento de massa muscular. Mas eu não quero ficar com um corpo masculinizado, eu não quero ficar com um braço muito grande, com um trapézio muito forte. Meninas, para vocês isso é ainda mais difícil de acontecer devido à pouca produção de testosterona que vocês têm. Então, mesmo que você tenha uma genética favorável ao aumento de massa muscular, isso só ocorreria, um aumento de braço, perna, trapézio, uma musculatura muito avantajada por meio de anos de treinamento de força muito específico, tá? Então é difícil ganhar massa muscular. Não se preocupe, você pode fazer treinamento de força porque ele vai te ajudar a prevenir lesões, vai te ajudar a correr com mais segurança, vai ajudar muito no emagrecimento. E de que forma o fortalecimento vai ajudar no seu emagrecimento? Como nós dissemos lá no começo do vídeo, com mais massa muscular você vai ter uma taxa metabólica mais acelerada, você vai ter um metabolismo basal, aquele metabolismo de repouso, mesmo sem fazer exercício, consumindo mais energia devido a maior quantidade de massa muscular. Então é muito interessante você fazer o seu treinamento de força para emagrecer. Outro benefício desse tipo de treinamento é que quando você está em déficit calórico, fica muito difícil ganhar massa muscular e fica muito mais fácil você perder massa muscular. Então, fazendo o treino de força, você sinaliza para o seu organismo que você precisa de uma boa quantidade de músculos. Então você está sinalizando, eu preciso de músculo, eu faço muito treino de força. E fazendo esses treinos de força, você está mostrando para o seu organismo que para sobreviver você precisa fazer isso. Você precisa fazer força. Então o organismo ele vai ficar no seguinte dilema.
poxa, está entrando poucas calorias. Eu tenho a gordura para queimar, para poder dar a esse organismo a energia que ele precisa para viver, e eu tenho os músculos que eu posso tirar dali e vai diminuir a taxa metabólica e eu vou conseguir equilibrar. Só que o organismo ele não vai querer tirar da musculatura se você precisa dela para sobreviver. E se você está sinalizando isso, treinando exercícios de força, e também os de velocidade, hein? Também os HIITs auxiliam muito a sinalização da necessidade de uma boa quantidade de massa muscular. Então não só o treino de força, mas os treinos intervalados de alta intensidade, que para nós na corrida seria tiros de 200, tiros de 400, tiros de 500, tiros de 800, tiros de 1000, tá? Esses treinos intervalados. Os treinos de rampa que a gente faz também são os treinos de força específica, né? Os treinos de força específica ou força especial nós trabalhamos em rampas, escadaria, areia. Todo esse tipo de treinamento sinaliza para o organismo a necessidade de músculos fortes. Não só músculos resistentes, mas músculos fortes. Até o próprio treinamento aeróbio pode ajudar na preservação de massa muscular. Menos do que os treinos intervalados e os treinos de força. Mas também auxiliam, porque você está utilizando a musculatura também nos exercícios aeróbios. Seu organismo vai poder recorrer a ela se você faz só treino aeróbio até certo ponto. A partir dali não dá para tirar mais músculo, senão você vai perder rendimento na sua performance aeróbica. Mas isso é um papo para um outro vídeo que nós vamos lançar em breve, que é o vídeo sobre corrida faz você perder massa magra? Nós vamos falar tudo sobre esse tema. Então nós vamos tratar sobre vários mitos e sobre um terrorismo que muita gente faz, sem nenhum embasamento científico, falando sobre corrida e perda de massa muscular. Então nós vamos falar sobre que tipo de corrida se estão falando e como organizar o seu programa de treinamento para que você tenha o melhor resultado, preservando massa muscular, perdendo gordura e mantendo a sua saúde e a sua forma física do jeito que você precisa e quer. Então, para finalizar, o treinamento de força associado ao déficit calórico, uma ingestão calórica menor do que o consumo de calorias, como nós falamos lá no começo, vai fazer com que você não perca massa muscular, que você pelo menos preserve a massa muscular, já que é muito difícil ganhar massa muscular com déficit calórico. Uma ingestão calórica pequena, né, ou minimizada, não precisa ser muito baixa, tá? Até para a gente ter como mexer nessa alimentação. Então você abaixa um pouco, aumenta a quantidade de exercícios, tá? E você deixa a sua alimentação mais equilibrada, mais natural, mais nutritiva e menos calórica. É importante você ter uma alimentação com um grande valor nutricional e não um grande valor energético. Tá? Então, um grande valor nutricional é rico em vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos de boa qualidade e também gorduras saudáveis. Dessa forma, olhando para esse impasse, o seu organismo vai entender que ele não pode recorrer à massa muscular porque você está utilizando muito e ele vai ter que recorrer às suas reservas de gordura para gerar a energia necessária para você viver. E assim você vai começar a emagrecer, perdendo o que de fato a gente precisa perder, quem está acima do peso precisa, que é a gordura corporal. Então, galera, após termos explicado tudo sobre o emagrecimento, sobre o déficit calórico, sobre as 3 formas de exercícios físicos que nós podemos combinar para ter um melhor resultado com relação ao emagrecimento, eu vou abordar agora com relação à corrida, a um programa de treinamento de corrida pedestre, como a gente pode, então, tirar o melhor desse programa para emagrecer. Galera, nós decidimos fazer esse vídeo sobre corrida e emagrecimento para trazer para vocês um conteúdo cientificamente embasado, falando sobre programa de treinamentos de corrida e emagrecimento, porque muitas pessoas têm falado mal da corrida, são pessoas mal intencionadas, pessoas que querem vender o seu programa de exercícios físicos e falam que corrida não emagrece, que corrida estraga o metabolismo, que faz você perder massa muscular, etc, etc. Pessoal, o que é importante a gente entender que um programa de treinamento de corrida não é composto apenas por corrida leve. Quem treina aqui na Carpe Diem sabe muito bem, o que menos a gente tem
é treino aeróbio. Nós temos muito mais treinos anaeróbios de alta intensidade, muito mais HIITs, muito mais treinos intervalados. Então, eu queria ver uma pessoa dessa que fala que correr não é intenso, etc., fazer 25 tiros de 200 metros como os nossos alunos fazem, né? Os nossos alunos avançados, ou 20 tiros de 200 metros como os nossos alunos intermediários fazem, ou 15 tiros de 200 metros como os nossos alunos iniciantes fazem. Tá? Cada um na sua velocidade, que é intenso o suficiente para ele, né? Sua frequência cardíaca, a frequência cardíaca do iniciante vai se comportar de forma diferente ao intermediário em determinadas velocidades. Mas todos vão trabalhar na alta intensidade, em tiros de 200 metros, de 400, 500, 800, 1000, 2000, treinos de rampa, treinos de escada. Então, galera, o segredo é o profissional de educação física fazer uma programação do seu treinamento de corrida que tire o melhor resultado para você, para o seu metabolismo, para o seu emagrecimento, para a sua massa muscular e para a diminuição do seu percentual de gordura. Então, a galera tem criticado o exercício aeróbio leve. Realmente, se você faz 2 ou 3 caminhadas por semana de 30 minutos em ritmo de passeio no shopping, isso não vai ser eficiente para o seu metabolismo, não vai ser eficiente para a manutenção de massa magra. Se você fizer um déficit calórico, você vai perder massa muscular primeiro e não gordura, porque você não está utilizando essa massa muscular de forma intensa o suficiente para sinalizar para o seu organismo a necessidade de mantê-la ali. Então você vai perder essa massa muscular. Mas essa caminhada leve, ou essa corrida muito leve também, para algumas pessoas com um condicionamento melhor, uma corrida muito leve vai se aproximar da intensidade de uma caminhada para pessoas sedentárias. Então, de fato, fazer apenas exercícios aeróbios leves não é a melhor estratégia para emagrecimento. Mas vale ressaltar que um programa de treinamento de corrida não envolve só corrida leve. Nós temos uma vez por semana uma corrida de longa duração aeróbia, né? Então, por ser de longa duração, ela vai ter um grande gasto energético também e ela vai se somar como uma das estratégias dentre várias outras, como os treinos de velocidade, os treinos de HIIT, né? Os treinos de alta intensidade, os intervalados de alta intensidade, os treinos de fortalecimento, os treinos de força especial, treinos de rampa e de escada, que vão compor então um cenário favorável ao emagrecimento, à diminuição do percentual de gordura e à correção de metabolismos lentos, tanto pelo aumento de massa magra quanto pelo fenômeno EPOC, o excesso de oxigênio consumido após esforços intensos, que vão ajudar a recuperar esse metabolismo lento. Então, galera, eu encerro esse vídeo pedindo para vocês clicarem no gostei se esse conteúdo serviu para vocês. Se inscreva em nosso canal, fique atento aos próximos vídeos e pode vir para a corrida você também. Procure um bom profissional para te orientar, que você vai ter muitos resultados com um bom programa de treinamento de corrida. Seja para sua performance, para sua saúde, para o seu emagrecimento ou para a sua qualidade de vida. Vem para a corrida você também, vem para Carpe Diem, fique de olho em nosso canal. Um grande beijo, até a próxima!